Shalom, Laila Tove para todos, que o Eterno abençoe a todos. Pecado é tudo igual? Quer saber? Eu vou te explicar. É um tema muito, muito interessante, porque nós sempre aprendemos nas instituições religiosas que pecado é tudo igual. Aí tem aquela história, né? Não tem pecadinho, pecadão. Não existe, irmão, pecadinho, pecadão. Na verdade, existe sim. Existe o pecadinho e existe o pecadão. E existe o pecado médio e assim sucessivamente. O que é que nós temos que pensar? Nós temos que pensar que o pecado... Só baixar um pouquinho o som aqui, pessoal. O pecado, ele tem uma raiz. Então nós temos que tratar a raiz do pecado. E o pecado ele tem a tendência de se agravar. Então, de repente, por exemplo, uma pessoa que chega a roubar um banco, vamos colocar assim, ela não começou de, nunca roubei nada na minha vida e vou roubar um banco. Vou fazer uma experiência de roubar um banco. Não. Ela começa roubando uma coisa menor, ela começa aceitando aquela mentira como uma verdade, como ela justifica aquele pecado. Todo pecado você justifica, é você automaticamente, o seu lado negativo vai justificar o seu pecado. Você nunca vai pecar, eu pequei porque eu quis pecar. Não, você inconscientemente, o que você vai falar? Eu pequei porque eu tinha um trauma. Você vai tentar se justificar diante de Deus. E cada pecado gera uma consequência. Então existe sim pecadinho, pecado, pecadão. Existe, cada pecado tem uma gravidade, cada pecado tem uma consequência. E eu vou trazer para vocês aqui hoje uma informação muito legal. Existem 3 tipos de pecado. Quais os tipos de pecado? O primeiro pecado é o pecado chamado-se hará. O hará, ele é um erro ao alvo. Temos o hará, o avon e o pexa, desculpa. Tô pegando a cola aqui, galera. Hará, avon e pexa. Porque nós vamos fazer um estudo mais profundo sobre os pecados. E esses 3 tipos de pecados, eles são cada um com uma característica pessoal, peculiar. O hará é o pecado que nós cometemos frequentemente. O que é esse pecado que nós cometemos frequentemente? É aquele pecado que você peca consciente. Então, por que as pessoas pecam conscientemente? Esse primeiro pecado, o pecado chamado hará. Podemos falar cada dia de um pecado. Legal, hoje vamos falar desses 3 tipos de pecados sucintamente. E a partir de amanhã vamos falar cada tipo, especificando para você ver qual pecado que está na sua vida predominando. Esse hará é aquele que você peca frequentemente. Você tem consciência do seu pecado, mas você acha que alguma coisa vai acontecer, que você vai se livrar e vai ser absolvido. Não vai ser tão fácil assim. Por isso há a necessidade de se livrar dessa situação. O pecado avon é o pecado de errar o caminho. É um pecado menos intencional, mais ocasional. Será que você me entende? Aquele pecado que às vezes você tem consciência do pecado e por um deslize, um acaso, é pecado? Você cometeu. É pecado e vai te trazer problemas. E existe a terceira classificação de pecado, que é o pecado pexa. O que é esse pecado pecha? Desculpa. O que é esse pecado pecha? Esse pecado é o pecado de rebeldia. É o pecado mais grave que existe. É a transgressão mais grave contra a Torá. É você ter o conhecimento, você saber pecar e se revoltar contra aquilo, contra Deus. É a sua vontade acima da vontade de Deus. Você quer ser mais do que Deus. Sucintamente, pessoal, é isso. E amanhã nós vamos começar a falar sobre cada um. E eu tenho certeza que você vai se identificar se caso você estiver cometendo um deles. E o Eterno vai te libertar. Desculpa, pessoal, não era pra sair no vídeo. Mas aqui. Tamo junto. Até amanhã.